Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$ 200. Ou se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe R$ 232. Considere ainda que, nas 3 possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo. Todas são sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Eu tenho aqui as alternativas e eu quero trazer agora o comentário dessa questão com todos os detalhes para você. Essa questão é aquela típica questão em que o aluno diz o seguinte, quando não consegue resolver: eu não consegui organizar os dados, eu não consegui interpretar o problema. De fato, essa questão tem esse ponto aí a ser vencido, ou seja, é importante que você organize os dados dessa questão, perceba as informações importantes para que você consiga montar a equação ou as equações que vai ajudar você a resolver esse problema. Então, vou fazer o seguinte: eu vou ficar um pouquinho menor aqui na tela e vou trazer uma tabela para organizar aqui esses dados com você. Perceba nessa tabela que essa primeira coluna aqui eu vou utilizar para colocar a quantidade de parcelas de acordo com as 3 opções de financiamento que o cliente tem. E na segunda coluna eu vou colocar o respectivo valor de cada parcela, claro, de acordo aí com a opção escolhida por ele. Deixa eu organizar esses dados e depois a gente discute como equacioná-los. Pessoal, eu vou começar aqui destacando o seguinte. A proposta inicial da loja é a seguinte: é vender o automóvel em N parcelas iguais, todas sem juro. Então, deixa eu anotar isso aqui para você. N parcelas, todas de mesmo valor. Como a questão não traz o valor, eu vou indicar que o valor da parcela é um valor P. Agora, na hora que o cliente vai fechar o contrato de financiamento, ele tem mais 2 opções. Uma delas é aumentar a quantidade de parcelas em 5 parcelas a mais. E aí, se isso acontecer, preste atenção aí, caso o cliente queira aumentar o prazo acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas vai diminuir R$ 200. Perceba, nessa segunda opção, ele aumenta a quantidade de parcelas em 5. E aí ele vai deixar de ter N parcelas e vai ter agora N mais 5 parcelas. Só que isso vai fazer com que o valor da parcela, que era P, diminua R$ 200. Ou seja, vai ser P menos R$ 200. Além dessa opção, o cliente pode reduzir o prazo. E aí, acompanha comigo. Se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, se liga aí, o valor de cada uma das parcelas vai aumentar. Nesse caso, a parcela vai aumentar em R$ 232. Deixa eu anotar essa informação também. Se ele reduzir a quantidade de parcelas de N para N menos 4, olha só, N menos 4 parcelas. O valor da parcela, que era P, vai passar a ser agora P mais R$ 232. Pronto. Os dados estão organizados. Agora, tem uma informação que é a que vai permitir você pegar esses dados e montar as equações que você precisa. Eu vou sublinhar essa parte. Se liga aí. Considere ainda que nas 3 possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo. Ou seja, todas são sem juros. E mais, não é dado desconto em nenhuma das situações. Com essa informação, você agora consegue pegar esses dados e montar as equações que você precisa. Porque se o valor do carro, o valor total pago pelo cliente, não vai mudar em nenhuma das opções, então eu posso garantir para você o seguinte, que em qualquer uma delas, se você pegar a quantidade de parcelas do financiamento e multiplicar pelo valor de cada parcela, você vai encontrar o valor total pago, com a vantagem de que não há alteração caso o cliente
opte por qualquer uma das 3 opções. Tranquilo? Então, eu vou fazer isso para você. Eu vou pegar esses dados, vou organizar agora. Mas eu vou sair da tela para eu pensar somente no problema. Pessoal, deixa eu organizar assim, ó. Primeiro, eu vou puxar o slide aqui, ó, para um ambiente onde eu vou ter um pouquinho mais de espaço. E aí eu quero discutir com você o seguinte. Na proposta original, são N parcelas a um preço P. Se liga que se eu pegar o valor de N, quantidade de parcelas, e multiplicar por P, que é o valor de cada parcela, eu vou estar encontrando o valor total pago pelo cliente. Como esse valor total não vai ser alterado, se ele optar então por pagar N mais 5 parcelas ao valor de P menos 200, a gente vai encontrar o mesmo total. Então, eu posso montar aqui a seguinte equação. Ó. N mais 5 multiplicado por P menos 200, que vai dar o valor total do carro. Eu vou igualar isso aqui, ó, a N multiplicado por P. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar aqui esse problema e vou simplificar essa equação. Eu vou pegar aqui, ó, esse N e esse 5 e vou distribuir. Ó. Vou pegar N, vou multiplicar com P, e depois o 5 eu multiplico com P. Depois eu pego N, multiplico com menos 200, e 5 também multiplico com menos 200. E a coisa vai ficar assim, ó. N que multiplica P vai dar N vezes P. 5 que multiplica P vai dar 5 multiplicado por P. Agora, N que multiplica menos 200, menos 200N. E 5 que multiplica menos 200 vai dar menos 1000. E isso aqui tudo igual a N que multiplica P. Perceba que dá para simplificar esse NP do primeiro membro com esse NP do segundo membro. E aí a minha equação ficou assim, ó. 5 que multiplica P, menos 200 que multiplica N, menos 1000, tudo isso igual a 0. Eu posso pegar esse termo daqui e passar para o segundo membro. Ele vai para lá com mais 200N. Posso pegar esse termo daqui e também passar para o segundo membro. Se eu fizer isso, eu vou ter 5 que multiplica P igual a 200N mais 1000. Agora, perceba aqui comigo o seguinte. Se você olhar para essa equação, você vai perceber que eu consigo simplificar essa equação. Basta eu dividir todos os termos dessa equação por 5. Se eu fizer isso, ó, eu vou ter P, porque 5P dividido por 5 vai dar P, igual a 40 que multiplica N, 200 dividido por 5 vai dar 40, mais 200. Por que 200? Porque 1000 dividido por 5 vai dar 200. E aí, nesse momento, eu me deparo com essa equação daqui, é uma equaçãozinha do primeiro grau, mas tem duas incógnitas. Eu quero calcular o valor de N e eu dependo do valor de P. Então, nesse momento, eu percebo que eu preciso de outra equação. E para encontrar essa outra equação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou simular aqui a terceira opção, que seria ele reduzir o número de parcelas em 4 unidades e aumentar o valor da parcela em R$ 232. Eu vou pegar N multiplicado com P, que é o valor total, e vai ficar igual a N menos 4 multiplicado por P mais 232. Eu vou pegar agora aqui esse N e esse menos 4 e vou distribuir na multiplicação. N multiplicando com P, menos 4 também multiplicando com P. Depois, N multiplicando com 232 e menos 4 também multiplicando com 232. Deixa eu simplificar aqui. Ó. Eu vou ter N, que multiplica P, igual a N multiplicado com P vai dar NP, menos 4 multiplicado com P vai dar menos 4 vezes P. Agora, N multiplicado com 232 vai ficar 232N. E menos 4 multiplicado por 232, eu não vou fazer a multiplicação como eu fiz aqui, ó, quando eu multipliquei o 5 com 200. 5 com 200
É um valor muito fácil, muito comum de fazer essa multiplicação, né? Então, aqui eu vou deixar menos 4 multiplicado por 232. Se eu precisar, mais adiante, eu faço essa conta aqui. Mas eu já percebi aqui que eu posso simplificar esse camarada com esse aqui. E agora eu vou pegar esse menos 4p e vou passar aqui para o primeiro membro. E aí a equação vai ficar assim, ó, 4 que multiplica p igual a 232 que multiplica n, menos 4 multiplicado por 232. Perceba nesse momento que a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, dividindo toda a equação por 5 para simplificar a equação, eu vou fazer aqui. Só que nesse momento eu vou simplificar essa equação dividindo todos os termos por 4. Perceba que 232 é um número divisível por 4. Se liga que toda vez que o número terminar em 2 algarismos que formam um número divisível por 4, o número todo é. Estou querendo dizer que como 32 aqui, esses dois últimos algarismos, formam o número 32, e 32 é divisível por 4, o número todo, 232, também será divisível por 4. E aí eu vou simplificar a minha equação, ó. 4p dividido por 4 vai ficar p. 232 dividido por 4 vai dar 58 multiplicado por n, no caso, né? Menos 232. Porque quando eu dividir esse termo aqui por 4, é só cancelar esse carinha daqui. E aí eu encontrei agora esta outra equação. E o interessante é que as duas trazem para a gente o valor de P. Se liga aqui, ó. P é igual a 40N mais 200. Se liga aqui. E P é igual a 58N menos 232. Então, eu posso igualar esses dois valores. E se eu fizer isso, ó, eu vou ter o seguinte. 58N menos 232 igual a 40N mais 200. E aqui, ó, vou pegar esse 40N que está no segundo membro e vou passar para o primeiro membro da equação, que deve menos 40N. E aí, como eu tenho aqui 58N, então 58 menos 40 vai dar 18N. Esse 232 que você está vendo aqui, na verdade, menos 232, eu vou passar para o segundo membro, que vai passar positivo, e vai ser somado a 200. E quando eu fizer isso, eu vou encontrar aqui, ó, 432. E aí o valor de n vai ser 432 dividido por 18. E quando você dividir, você vai encontrar aqui, ó, 24. Ou seja, 24 é a quantidade de parcelas na proposta inicial da loja. Eu concluo assim essa questão e o gabarito vai da letra B.